Professor, quais os 5 erros mais cometidos ao se deparar com um aluno engasgado nas escolas? Então, vou deixar aqui, convido você para acompanhar esse vídeo, que eu vou deixar aqui 5 erros mais comuns ao se deparar com um aluno seu, com uma criança engasgada. Você, professor, nunca mais vai cometer esse erro. Então, aproveita essa oportunidade, desfruta desse vídeo que é muito importante para você não cometer esses erros caso aconteça dentro da sua escola. Olha só, vai ser 2 vídeos, vai ser um com 2 erros e outro na sequência com 3 erros. Na verdade, eu vou fazer uma junção, são vídeos curtos com a junção que no somatório vai dar 5 erros mais comuns que mais se cometem nas escolas ao se deparar com um aluno engasgado. Então é isso aí, vem comigo, aproveita e vamos adquirir conhecimento que salva vidas. Como reconhecer que uma criança está engasgada? Primeiro, ela vai apresentar inquietação, ela vai ficar bem agitada, meio que em desespero. Esse é um dos sinais. Um outro sinal, dificuldade para poder falar. Ela não vai conseguir emitir palavras completas ou até mesmo palavras audíveis. Até porque tem alguns níveis de engasgo, né? Nós temos 2 níveis, na verdade, um engasgo parcial e um total. E dependendo do tipo do engasgo, ela não vai conseguir emitir nem até mesmo algum tipo de som. Mas de forma geral é isso. Uma outra dificuldade que a criança engasgada vai sentir é muita dificuldade de respirar de forma eficaz. Então, mais um sinal aí importante para reconhecer que uma criança está engasgada. Outro sinal também, no engasgo parcial, ela vai apresentar tosse. Aquela criança com uma tosse contínua, então já é um sinal de um engasgo. Esse caso é um engasgo parcial, mas requer intervenção, requer ajuda, né? Prestar primeiros socorros. Porque esse engasgo ele pode iniciar de forma parcial e pode se evoluir e se transformar num engasgo total, né? Dependendo aí da comida, do objeto que ela venha colocar na boca e que causa esse engasgo. Então a tosse ela também é um sinal muito importante que vai indicar que a criança está engasgada. Mais 2 sinais importantíssimos é que a criança engasgada ela vai apresentar roxidão na região da face. Então ela pode apresentar essa roxidão, aquele desespero todinho, inquietação associada a tosse também e roxidão na face. Especificamente, se ela apresentar roxidão nos lábios, então quer dizer realmente, identifica, né, que ela realmente está engasgada e com dificuldade de respirar. Então requer a intervenção de primeiros socorros o quanto antes para poder reverter esse quadro. Então é muito importante se atentar para esses sinais, né, para reconhecer sinais que vão indicar que a criança está engasgada. Uma ação que não se pode fazer ao se deparar, né, com a criança engasgada é ofertar líquidos, ofertar suco, ofertar água. De forma alguma você, professor, pode fazer isso ao se deparar com uma criança, com seu aluno, né, engasgado. Até mesmo no seu convívio familiar, né, alguma criança no seu convívio familiar, ao se deparar com uma situação dessa, a criança engasgada, você não oferta nenhum tipo de líquido, né? Isso pode vir a complicar ainda mais, né, o estado nessa situação de engasgo, né, de obstrução que a criança está nesse momento. Então, não oferta nenhum tipo de líquido. Em vários lugares do Brasil, nós temos diversas crenças, e essa é uma crença, né? Uma crença de que a pessoa engasgada, uma criança engasgada, você oferta líquido para que ela consiga desengasgar, né? Então essa não é a forma correta de estar prestando ali um socorro para essa criança engasgada, certo? Que fique bem claro, não pode ofertar água e nenhum tipo de líquido. Essa ação pode trazer ainda mais complicações para essa situação de engasgo. Um outro ponto importantíssimo do que não se fazer com a criança engasgada. É muito comum em diversos lugares as pessoas, ao se deparar com uma criança engasgada, as pessoas querem ofertar comida, né? Isso é ou mais uma crença que se tem, com certeza em várias regiões do Brasil. Enquanto nós aprendemos isso no nosso convívio familiar, dos nossos avós, bisavós e até mesmo nossos pais.
de que ao você se engasgar, você ofertar comida, né? Muito comum. Tem uma situação específica, em algumas situações específicas, de que acredita-se de que você engasgou, ofertou lá comida, especificamente uma comida pastosa, para ajudar no desengasgo. Então, se deparou você, professor, na sua unidade, no seu ambiente de trabalho, seja no seu convívio familiar também, criança engasgada, não vai ofertar comida, né? A fim de que tenha-se lá, acredite que vai desengasgar essa criança. Então, não oferta comida. Essa oferta de comida, em muitas situações, com certeza, vai trazer muito mais complicação, porque a criança já está com obstrução. Você vem e oferta comida para aquela criança para que ela, a fim de desengasgar, né, de uma forma totalmente incorreta. Então vai se obstruir muito mais ainda, né, vai tamponar ainda mais essa região da garganta da criança, né, da via aérea, e fazer com que esse engasgo ele se torne ainda mais complicado. Então não oferta comida, né, de uma forma totalmente incorreta. Essa oferta de comida tem-se a crença de que você ofertou, vai desengasgar, especificamente também aos crianças com engasgo com espinho de peixe, tem-se aquela cultura de que ofertar comida, no caso comida mais pastosa, exemplos nós temos pão, até mesmo batata, tipos de comidas pastosas, né? E você ofertar. E aí tem regiões também que até ofertar farinha, para fazer com que esse engasgo ele seja tratado naquele momento. Então não se faz isso. É totalmente errado. Passei aqui duas formas, né? Não ofertar água e não ofertar comida. São duas ações, duas formas que são erradíssimas, né? Ao se deparar com a criança engasgada. E na sequência vai ter aí mais 3 formas, né? 3 ações, 3 medidas que não se pode realizar para somar ainda mais com essas duas, mas 3 medidas vamos deixar aqui nesse vídeo curtinho como um acréscimo aí de conhecimento, e aproveitem aí, dê continuidade para que você, ao se deparar com a criança engasgada no seu ambiente escolar, você saber o que não fazer diante dessa situação. Isso aí vai ajudar bastante a não complicar essa situação de engasgo, certo? Sejam bem-vindos, queridos professores e professoras. Hoje trazendo aqui um pouco mais de conhecimento acerca de primeiros socorros nas escolas. Os 3 erros mais comuns que você, professor, pode vir cometer ao se deparar com um aluno seu engasgado nas escolas. Você sabe, você tem conhecimento, quais os 3 erros mais comuns ao se deparar com a criança engasgada. Então, hoje eu vou trazer aqui esses 3 erros de extrema importância. O engasgo em si ele é uma temática abordada em vários países, né? Até porque o engasgo ainda faz muitas crianças de vítimas fatais, né? Então, muito importante. E dos 3 erros que eu vou trazer aqui para vocês, o terceiro erro eu considero muito mais complexo, né? E praticamente quase irreversível, né? Então, não cometer esses erros é muito importante. E você, professor, vai saber hoje quais os 3 erros mais importantes que você não deve cometer ao se deparar com uma situação dessa, ao se deparar com um aluno engasgado. Você vai saber o que não fazer. Esses 3 erros que são importantes demais. O interessante dessa temática também é trazer mais segurança para você, professor, né? Mais um conhecimento a mais relacionado ao se deparar, ao que não se fazer quando se deparar com uma situação dessa. E numa avaliaçãozinha rápida, né? O professor, você professor que tem o conhecimento de primeiros socorros, você professor que sabe que não pode cometer esses erros, você vai ser um profissional ainda mais valorizado dentro da sua equipe. Por quê? Tanto no seu pessoal como no seu profissional, né? O profissional, sem dúvidas, porque a sua equipe vai ter segurança, né? Vai ter segurança em saber que você, professor, tem conhecimento do que não se fazer diante de uma situação dessa que a gente acabou de citar, né? No caso, a temática de hoje é o engasgo. Então,
é muito importante para que você possa transmitir segurança para a sua equipe no meio profissional, e isso nós levamos para a nossa vida pessoal também, no nosso dia a dia, né? Então, vamos dar início aqui. Eu fiz algumas anotações de alguns pontos que são extremamente importantes, né, para a gente abordar, para que não seja um vídeo extenso, para que seja bem direto ao ponto. E é isso. Grato demais por você estar aqui comigo. Então, eu vou dar início aqui. Os 3 erros mais comuns ao socorrer uma criança com engasgo. Você, professor, deve saber disso. Então, esse vídeo, na verdade, o vídeo ele é um vídeo não só para você, professor, né? Mas um vídeo para pais, para mães, para tias, enfim, qualquer um que em seu dia a dia tem o convívio com crianças. Então, esse vídeo não só para você, professor, mas especificamente, né? O ponto mais importante aqui vai ser prestar primeiros socorros, saber o que não fazer nessa situação nas escolas, tá bom? Então esse vídeo é para você, professor de ensino médio, esse vídeo é para você, professor de ensino fundamental, de ensino adulto, jovens e adultos, de professor de creches, recreação infantil ou qualquer outra instituição, seja ela privada, seja ela pública. Então vem comigo, professor, para a gente poder debater essa temática e você ficar sabendo quais os 3 erros que não devem ser cometidos ao se deparar com uma criança engasgada, né? Então, queria desejar mais uma vez bem-vindos a vocês. Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para mais um momento de construção, né, de aprimoramento, de conhecimento que salvam vidas. Então, você professor, você pai, você mãe, professores e professores, né? Saber o que não se fazer diante de uma situação em que uma criança esteja engasgada é tão importante como você saber o que fazer. Então, o que não se fazer também é tão importante quanto saber o que fazer. Por quê? Porque se você sabe os pontos que não devem ser feitos, você não vai cometer este erro que pode vir a agravar toda aquela situação, né? Então, importante demais saber disso e agregar ainda mais conhecimento para a vida de cada um, para a minha vida, para a vida de vocês, para o nosso dia a dia, tanto no pessoal quanto no profissional. Então, olha só, eu me chamo José Carlos, né? Eu sou enfermeiro, emergencista, eu sou técnico em enfermagem e sou enfermeiro também. Atuo na área há mais de 10 anos, tanto na assistência de SAMU 92, como também em capacitações de pessoas, treinamentos de professores, especificamente também faço treinamento de várias escolas. Então, tenho aí Eu me chamo José Carlos, eu sou enfermeiro, sou especialista em urgência e emergência, especialista em atendimento pré-hospitalar, né, especialista em primeiros socorros. Eu atuo nessa área já há mais de 10 anos, tanto na assistência como também no ensino, né, na capacitação de pessoas acerca de diversas temáticas. Vim aqui contribuir um pouco mais com esse conhecimento que é de suma importância, né, para que a gente possa estar salvando vidas. Então, é isso. Vou dar continuidade aqui à nossa temática. 3 pontos aí extremamente importantes para nós podermos estar adquirindo esse conhecimento para que não haja mais. A partir de hoje, você, professor, não vai cometer mais este erro, caso se depare, estes erros, na verdade, caso se depare com uma criança, né, com um aluno seu engasgado. Eu considero essa temática uma das temáticas prioritárias. O engasgo ele acomete muitas crianças, né? A estatística ainda é elevadíssima, tanto a nível mundial como também a nível nacional. A quantidade de vítimas de crianças que são vitimadas diariamente com engasgo são altíssimas ainda. E nas escolas esse índice é bem aumentado, até porque o público mais amplo, vou tratar aqui mais de criança, né? Na verdade criança e adolescente, mas também tem aqui as creches, então um público que é muito susceptível a cometer
esse tipo de... a se deparar com esse tipo de situação, né? De engasgo, né? Então, muito comum. O mais comum de todos não são nem com objetos, e sim com comida, né? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui nossa temática. E hoje eu vou trazer para vocês os 3 erros que mais acometem, né? Que mais são cometidos nas escolas ao se deparar com a criança engasgada. E você, professor, a partir de hoje não vai mais cometer esses erros. Deixa nos comentários aí se você já se deparou, você, professor, se já se deparou com um aluno seu engasgado e o que foi que você fez nessa situação. Deixa aí nos comentários. Vai enriquecer muito mais ainda o nosso trabalho. Se deparou com a criança engasgada, uma das primeiras ações a se fazer é acionar o serviço de emergência, né? Você está na sua escola e uma criança engasgou, né? Como você pode estar na sua creche, no seu ambiente de trabalho. Então, a criança engasgou, você imediatamente solicita o serviço de emergência. Qual é a nossa maior referência de serviço de emergência? SAMU 192. Se for a sua realidade, você chama SAMU 192. Diz que 192 não necessita de ter crédito em celular, não necessita. Apenas você precisa ter o celular e área, né? Ter torre, sinal de telefonia, para que você possa executar essa ligação. Nosso maior serviço de referência no país é o SAMU 192. Mas aí vem também Bombeiro Militar 193. E se for o caso de, na sua região, né, não ter ainda o serviço 192 nem o Bombeiro Militar, você vai procurar o serviço de emergência, né, o serviço hospitalar mais próximo possível, né? Se você souber realizar as manobras, você realiza a manobra e mesmo assim solicita para um colega seu de trabalho, qualquer um colega, seja um professor ou um colaborador da instituição, para que ele solicite o serviço enquanto você está realizando as manobras, tá bom? Então não esquece, primeiro passo de tudo, antes de tudo, liga para o serviço de emergência para poder estar solicitando o socorro. Então, mais uma vez, isso é muito importante para você, professor, ter esse conhecimento para que, diante dessa situação, você tenha mais segurança, né, para lidar com o cenário. Isso vai trazer, mais uma vez, vai trazer para você uma valorização tanto profissional como pessoal, porque os profissionais, os seus colegas, eles vão se sentir mais seguros. A própria instituição, os familiares, né, os pais dos alunos também vão se sentir seguros, mais seguros, né? Porque vai saber que você, professor, tem o conhecimento para que nesse tipo de situação você saiba agir com segurança, né? Então, extremamente importante. Esse conhecimento vai trazer para você, professor, muito mais valorização, tanto pessoal como profissional. O primeiro erro que se comete ao se deparar com a criança engasgada. Você, professor, preste atenção aqui comigo. Primeiro erro que se comete, sacudir a criança. Não pode fazer isso, tá? Então, olha só. Sacudir a criança é uma das ações, não só de você, professor, mas tantas e tantas outras pessoas que se deparam com essa situação. Nós fomos criados, né, como se diz, crescidos com várias orientações de nossos pais, nossos avós, que tem isso como cultura de determinada região. O que é muito comum, sacudir, isso aí é universal, no caso, é nacional, né, digamos assim. Então, sacudir a criança, dá a entender para o professor lá, para o pai, para a mãe, de que a criança engasgada, ela sacudir a criança, né, chacoalhar a criança, essa ação ela vai resolver esse problema. Então, você, professor, saiba que hoje, você se deparando com a criança engasgada, um aluno seu engasgado, você não pode sacudir a criança, não pode saculejar a criança, tá bom? Isso daí não é verídico. Muito pelo contrário, ao invés de você trazer benefícios com essa manobra, né, você pode ocasionar ainda mais complicação. Porque esse objeto, esse corpo estranho que a criança esteja engasgada, né, o seu aluno esteja engasgado,
ele pode se alojar ainda mais internamente, né? Que o engasgo ele é o quê? O engasgo ele é a obstrução, né? O tamponamento da via aérea superior. De uma forma popular, ele é o tamponamento da garganta. E essa obstrução, ela é ocasionada por objetos como também por comidas. Nós damos, né, da área da saúde, tratamos de forma técnica como OVACI, que é a obstrução de via aérea por corpo estranho, né? É um corpo estranho, é um corpo externo, é um objeto externo. Por isso tratamos dessa forma. Ao sacudir essa criança, ao sacudir esse bebê, você pode estar trazendo ainda complicações ao invés de resolutividade, né? Então não vai ajudar, vai apenas complicar. Quando você sacode o bebê ou sacode a criança lá engasgada, esse objeto, esse corpo estranho, ele pode se alojar ainda mais internamente, complicando ainda mais a eficácia de você conseguir desobstruir, né? Desengasgar essa criança. Uma outra complicação que essa ação pode trazer para a criança é lesões. Se a criança chegar a ficar desacordada e você sacudindo lá a criança, ela desacordada, ela vai ficar toda com a musculatura relaxada, né? Então, quando você faz essa ação, você pode lesionar a cervical, como também a região cerebral, né? A cabeça do bebê também pode, da criança ou do bebê, pode vir a sofrer danos. Quando se saculeja, né? Um dano que pode trazer, que é bem comum, inclusive tem uma síndrome que é síndrome do bebê sacudido, é que a região cefálica, né, o cérebro lá do bebê, dentro da caixa craniana, da calota craniana, ele tem ao sacudir, ele vai, como é que eu posso falar? Ele tem um pequeno espaço que ainda pode se locomover aí dentro da calota craniana. Então, ao fazer essa ação, você pode estar causando até lesão cerebral na criança. Então, muito importante, você, professor, a partir de hoje, se deparou com um aluno seu que sofreu engasgo, você não vai sacudir essa criança. É proibido realizar essa ação, tá bom? Como eu já falei, né, pode ser que venha aí trazer mais complicações ao invés de resolutividade, tá bom? Isso daí vale para você, professor, mas também para você, pai, para você, mãe, né, tios, tias. Como eu sempre deixo claro, porque nosso foco aqui é principalmente os professores, porque estão diariamente inseridos com uma quantidade muito mais elevada, né, desse público, né? Então, diariamente, o professor ele está com uma quantidade bem mais elevada comparado a você em casa, né? Você pai com seus filhos ali, 2, 3, 4, 5, até um pouco mais. Mas nas escolas são 40, 60, 200 ou muito mais crianças. Então, o foco principal são para professores, mas se enquadra também para você, pai, mãe, que não atua na área de... Não é professor, na verdade, né? Não atua nas escolas. Que outra coisa extremamente importante, não apenas para professores e pais, mães, mas de acordo com a Lei Lucas, que a gente abordou em outra aula, né? Tem um vídeo aí no nosso canal, essa temática é válida para os professores e também todos os colaboradores da instituição de ensino, né, das escolas, porque estão diariamente com um público muito alto, um público de crianças, de adolescentes, se for nas creches, um público também, uma quantidade alta de crianças, de bebês, né? Então, extremamente importante que não só o professor, o cuidador, mas também todos os colaboradores da instituição tenham esse conhecimento, tá? Esse conteúdo, essas temáticas, com certeza vai fazer com que você, professor, seja muito mais reconhecido, né, dentro da sua instituição, os familiares das crianças, ter mais segurança em deixar as crianças com você. Com certeza vai ter um enriquecimento, vai ter um benefício, né, um benefício aí que tem de valor imensurável, né? Inclusive, eu costumo sempre falar que salvar uma vida, né, um dos maiores benefícios vai ser você poder salvar uma vida, né? Então, isso aí
de valor realmente que não se mensura, né? E você pode estar salvando a vida na sua escola, como até mesmo dentro da sua residência, no seu ambiente familiar. O segundo erro que mais se comete mas antes, se você, professor, já se deparou com uma criança engasgada e você sacudiu, deixa nos comentários aí, pode relatar a sua experiência, tá? Então, o segundo erro que é mais cometido ao se deparar com uma criança engasgada, é assoprar a criança. Tá. Esse assoprar também, em algumas regiões, não sei qual região você está nos assistindo agora, mas também é comum em muitas regiões. Muitas pessoas vêm trazendo de nível cultural, de nossos avós, nossos tataravós, nossos pais, foram aprendendo e trazem isso a nível cultural. Então eles têm eu tiro, por exemplo, que eu enquanto criança, eu sou em 4 irmãos, e eu sou o mais velho da família, dos irmãos, e minha mãe, eu presenciei, criança, né, meus irmãos bem mais novos, eu presenciei em algum momento lá a criança, meu irmão engasgado, e até mesmo com leite, com um pouco de água, enfim. E minha mãe sacudir, e além de sacudir, ainda soprar a criança. Então tem essa cultura, essa ideologia também, e não é brincadeira. Muitas pessoas ainda realizam essa ação, esse tipo de ação, né? Tanto de sacudir como de assoprar. Porque, como eu falei, ninguém é detentor de todo o conhecimento. Né? E muitas pessoas não têm essas informações. E por incrível que pareça, ao prestar alguns atendimentos em algumas escolas, com esse tipo de ocorrência, nós sempre perguntamos qual a ação que foi tomada, né, inicialmente ali, por parte das pessoas que estavam no local, no caso professores ou algum colaborador da instituição, e por muitas vezes essa era uma das ações que eles tinham tido a iniciativa ali naquele momento, diante dessa situação de assoprar. Nós respeitamos e com abordagem educada, logicamente, sabendo se direcionar, nós passávamos as informações, né, de forma correta, manobras corretas para que a gente pudesse estar realizando e não fazer mais isso. O terceiro erro e o mais complicado de todos, considero esse erro o mais grave de todos, né? Dos 3 erros, esse é o mais grave. E pode trazer aí, pode ocasionar um dano irreversível, né? Pode complicar também toda a situação diante do engasgo. Então você, professor, não vai a partir de hoje mais cometer esse erro ao se deparar com um aluno seu engasgado, certo? Qual que é esse erro? Tentar retirar o objeto ou a comida com as suas mãos. Então, tentar retirar esse objeto, essa comida com suas mãos. Não pode, você, professor, não pode realizar esta ação, esta manobra. É extremamente perigosa, pode se trazer muito mais complicação para a criança, né, para o seu aluno. A criança lá engasgada. Já se deparei com várias ocorrências que, infelizmente, né, até ocorrências em ambiente que tinha profissionais da área da saúde, mas pela falta do conhecimento, infelizmente realizava esse tipo de manobra. Então, o que pode acontecer ao você tentar retirar o objeto ou a comida com suas mãos? Olha o quanto é comum. As mães, né, as mães nas escolas também, se for o caso, mas é muito comum com as mães. Criança sofreu engasgo, né, o bebê, a criança, e a mãe tentar retirar com os dedos. O que é que acontece? Tentar retirar. Quando você tenta retirar, o risco é bem maior, você sem a segurança, sem a certeza de que consegue segurar esse objeto, seja essa comida, seja o corpo estranho, você introduzir ainda mais esse objeto, obstruindo ainda mais internamente, né, mais profundo, essa via aérea, né, a garganta, né, na região da garganta da criança ou do bebê. Né? Então não se faz. É comum porque tem uma fase da criança, né, uma fase que até chama-se de fase anal, uma fase que a criança, todo que é objeto, tudo que ele toca, que ele pega de objeto, ele leva para a boca. Então é uma fase que é muito comum
de crianças engasgarem, né, com objetos. E é nessa fase que as crianças são muito acometidas em casas e em creches. Por isso o cuidado é redobrado. E se caso acontecer no seu ambiente de trabalho, né, na sua instituição de ensino, você saber que não pode retirar esse objeto com as mãos. A não ser que você tenha plena consciência e certeza, na verdade, tenha plena certeza de que você consegue alcançar o objeto e retirar. Tudo bem, se não tiver certeza disso, que alcança lá o objeto para retirar, então não faz isso. É extremamente perigoso. Pode estar trazendo ainda mais complicação e que essa desobstrução, esse desengasgo, ele se torna ainda mais difícil, né? Podendo aí ocasionar danos irreversíveis para essa criança. Como também eu falei aí da fase mais criancinha, né? Muito comum acontecer em casa, como também nas creches, mas na faixa etária também, na faixa etária de criança acima de 5 anos, criança e adolescente, está tendo um índice muito alto. O que foi mostrado em algumas pesquisas que nós realizamos, né, recentemente, o que foi mostrado foi que a criança, o adolescente, aí a criança, ela está muito desatenta. Então ela vai fazer a refeição e ela não está focada ali na refeição. Ela está fazendo a refeição e com o quê? Com o celular na mão. Então ela não está concentrada, né, na ação de se alimentar. E isso está provocando muitos casos de engasgo, de obstrução, certo? Isso com vários tipos de comida. A maior que foi mostrado, né, de comidas assim que foi mostrado foi pedaço de salsicha, carne também, por ser algo mais pastoso, como também pão, né? Foi selecionado alguns tipos de comidas que estão ocasionando, né, mais obstrução. E você, professor, ao saber de que não pode fazer essa manobra, não se pode tentar retirar esse objeto, essa comida, esse corpo estranho, né, com as mãos, você vai estar aí prevenindo, né, uma complicação muito grave para essa criança, para esse bebê, na sua instituição de ensino, na sua escola, certo? Foco mais uma vez. Você, professor, sabendo que não pode realizar essas manobras, não pode realizar, você vai ter muito mais reconhecimento entre seus colegas de trabalho, entre a instituição. Isso é com certeza. Por quê? Todos vão sentir muito mais segurança. Vão saber que você tem o conhecimento de que não pode fazer isso, e ao se deparar numa situação dessa, você sabe perfeitamente o que não fazer e principalmente o que não se fazer. Porque se você realizar alguma manobra que não é permitido, pode se agravar e complicar ainda a manobra correta, né? Não, a manobra correta não terá a eficácia que teria. Então, é isso sobre os 3 erros mais comuns. Tenham o máximo de cautela, observem seus alunos. No momento de recreação também foi mostrado que no momento de recreação é onde está mais acontecendo esse tipo de situação. Então, ficar um pouco atento, prestar um pouco mais de atenção com relação ao seu aluno. Não só você, professor, mas o colaborador, a própria instituição, com suas metodologias, com suas condições, né? Cada um se adequa diante da sua situação, sua realidade. Então, ter bastante cautela e orientar. Importante que todos os membros da escola, não só você, professor, mas os colaboradores, ter esse conhecimento também, para que diante disso não realize, não cometa esses erros, né? Então, é importante demais saber que não se pode realizar essas manobras. Você, professor, a partir de hoje sabe que não pode realizar essas manobras. Você não pode sacudir a criança engasgada ou o bebê. Você, professor, professora, não pode assoprar a criança ou o bebê lá engasgado. Você, colaborador, também sabe que não pode fazer isso. Você, pai, mãe, não pode realizar. E a terceira, mais importante, você, professor, não pode, em hipótese alguma, né, a não ser que tenha certeza absoluta que consegue alcançar o objeto, você não pode retirar
tentar retirar com suas mãos, tá? E lembra, antes de mais nada, solicite o serviço de emergência, o que for da realidade da sua região. SAMU 192, Bombeiro Militar, ou até mesmo 193, que é os bombeiros militares, 192 SAMU, ou solicite o serviço de saúde, de urgência, de emergência, pronto-socorro da sua cidade ou da localidade mais próxima, né? Até porque vai ter várias instituições de ensino que são localizadas em regiões mais distantes do centro da cidade, né? Como tem aí várias escolas e instituições na zona rural, que torna um pouco mais dificultoso esse acesso, né, a alguns tipos de serviço, tá bom? Então é importante mais saber disso. E salvar vidas é tão sublime quanto gerá-las, né? Isso é uma reflexão, uma frase que nos faz refletir. Então reflita você, professor. Olha que interessante, você salvar uma vida é tão sublime quanto gerá-la. Por quê? Porque se você não conseguir salvar aquela vida, se você não souber salvar aquela vida, naquele instante, a vida do seu aluno, daquela criança, né? Então você perdeu aquela vida, não soube salvar, então o transtorno, o trauma que isso vai ocasionar, né? Quando você consegue salvar a vida, digamos, como acontece em várias situações, dá a oportunidade de, mais uma vez, você viver, né? Então, por isso que é tão sublime então, salvar vidas, né? Tão sublime quanto gerá-las. E deixo de praxe, sempre gosto de levar essa frase para essa próxima reflexão para todos os treinamentos que eu faço. Então, que é muito importante, como eu sempre falo, é melhor você, professor, é melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber, certo? Então, o conhecimento salva vidas. Então, gente, fico por aqui. Gratidão a vocês mais uma vez por estar aqui adquirindo um pouco de conhecimento. E toda semana a gente vai trazendo aí várias temáticas de grande importância em primeiros socorros. É isso. Todos fiquem com Deus. Forte abraço.